Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Bem, esse vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou na verdade retomar um assunto que eu abordei num áudio que eu fiz numa montagem, falando sobre extremismo. Só que no período eu abordei um tema e usando exemplos de política, tá? Eu vou abordar esse mesmo tema para a gente entender que a todo momento nós vivemos no extremismo. Então a questão aqui não é defender A ou B de forma alguma, tá? Não tem nem por que defender A ou B, mas fazer com que a gente reflita. A palavra de ordem que eu uso sempre é reflexão, para a gente entender. Então eu vou mostrar o meu ponto de vista em relação a isso. Bem, escutamos muito, veja até o final, tá? Para que você entenda que eu não vou defender realmente essa emissora que eu vou mencionar agora, que é a Globo. Todo mundo fala sempre, né? Globo lixo, Globo lixo. E eu entendo perfeitamente o que motiva muitas vezes as pessoas falarem isso. Eu tenho uma visão que desde pequeno, quando eu via televisão, uma das emissoras que eu sempre vi foi a Globo, tá? E ela tinha uma qualidade diferenciada. Os programas que ela colocava, que ela expunha, eram um pouco melhores. E desde que o Roberto Marinho, né, morreu e seus filhos, seus, né, genros tomaram conta, seus filhos, ele mudou o conceito. Concordo com isso. Só que eu não vejo da maneira que muitos falam, que somente a Globo se transformou numa emissora que passa programas que não convém no ponto de vista de muitas pessoas. Eu também tenho meu ponto de vista e tem muitas coisas que eu não vejo, não assisto na Globo. E é disso que eu queria falar. Então, se tiver alguma novela que a pessoa quer ver, mas o conteúdo ela não gostou, da abordagem, dos temas, dos personagens, o que que eu faço, gente? Eu não vejo. Não gosto. Comento com a minha esposa, falo, nossa, cara, a Globo caiu muito em novela, né? Não vamos assistir. Nossa, a Globo caiu muito no programa jornalístico, né? Não vou assistir determinado programa e acabou. Simples assim. Mas assim, por que eu falo de não falar Globo lixo e tudo mais? Porque assim, senão eu vou cair numa hipocrisia, porque eu vejo a Globo. E todo mundo vê a Globo. Primeiro, qual a primeira constatação? Que se não vissem, como é que ia saber o que ela tá passando, o que ela tá noticiando? Essa é a primeira parte, então você tá vendo. Então eu vou dar só um exemplo assim para os homens. Por que para os homens? Que é a categoria, né? Vamos dizer assim, que nós somos as pessoas que gostam muito de futebol, certo? Você vai ver futebol onde? Na Globo? Não, na Globo eu não vejo. Tá bom, você vai ver aonde? No Sport TV? O Sport TV é da Globo. Vou ver no Premiere. Premiere é da Globo. Então você não vai ver mais futebol. Eu falo isso sabe por quê, gente? Porque o meu conceito se eu acho, é, porque é o que eu falo do extremismo, que em todos os sentidos ela não presta, então eu não vou usar o produto que ela me fornece. E não é o caso. O caso é que se ela me fornecer alguma coisa que eu não gosto, eu não assisto. A melhor maneira de não promovê-la e de mostrar a minha insatisfação com determinado programa ou conteúdo é não assistir. E pronto. E pronto, é simples assim. Agora, falar que ela é sensacionalista, é fato que ela é sensacionalista. E muito. Mas, desculpa, não é só a Globo. A Record, vou dar um exemplo que hoje está todo mundo falando dela, não tem nada contra a Record. Mas até algum tempo atrás, todo mundo falava: nossa, se você torcer a televisão, a hora que tá passando o jornal da Record, sai sangue. É sensacionalista. Me fala um jornal que não seja. É o que dá Ibope, preso. Infelizmente, o que um jornal procura hoje é Ibope. Então, se eu não estou satisfeito, eu não, apenas não vejo, não assisto. Sabe, eu tive a oportunidade de ir para Angola e se algum amigo meu ver, vai lembrar disso. As pessoas tinham medo na Angola e tinha passado por uma guerra civil de mais de 12 anos na Angola. Mais de 12 anos. Então a gente via facilmente pessoas mutiladas, pessoas queimadas, pessoas com algum membro amputado. E eles tinham medo de vir pro Brasil, porque achavam que aqui era perigoso. Por quê? Porque a emissora que eles mais assistiam lá, que passava com frequência, era a Record. E a gente foi explicando para os angolanos: olha, essa emissora é sensacionalista, a gente brinca, que se torcer a televisão, sai sangue. O que eu quero dizer, gente, olha, eu não sou jornalista, nunca fui, não tenho parente na Globo, não tenho interesse nenhum em falar sobre isso, tá? É simplesmente uma opinião, só para mostrar que hoje, infelizmente, as, as nossas emissoras,
né? Eu acho que um pouco que sai dessa curva de sensacionalismo é o SBT, né? Que ainda segue um padrão. Mas de restante, é isso. Então, eu sou um ser humano como vocês, tem coisas que eu não vou gostar, tudo bem, então eu não vejo. Minha melhor maneira de protesto é esse, é não ver. Não vejo o programa. Por que eu falo isso? Porque é triste, gente. Eu fico imaginando quem trabalha na Globo e o que tá passando na rua. Então, assim, tudo se generaliza. Trabalho na Globo, você não presta. Olha, eu vou dar um exemplo agora como técnico de segurança. E vou falar para homens e mulheres que trabalham em empresas e indústrias. Para pensar. O seu trabalho, no seu trabalho, se é um lugar que você gosta, imagina se você gosta de trabalhar nessa empresa, nessa indústria. Ela age sempre de forma correta? Você já viu alguém se machucar no seu trabalho? Alguém se acidentar? Alguém morrer na sua empresa? Se você sim, né, ou uma condição insegura que a sua empresa não adotou, você saiu falando empresa lixo, essa empresa lixo quando você trabalha lá? Ou mesmo depois? Ou você agradeceu, nossa, sou grato. E é assim que acontece. Você não tem mesmo que falar mal. Você tem que ser grato pelo período que você trabalhou lá. E assim, com um cara que trabalha na Globo. Se o cara falar algo, como eu vi de um repórter que falou, para ficar recluso, depois estava caminhando na praia, é um problema dele. Ele está errado. Mas a emissora não pode ser culpada por uma coisa que um repórter falou. Se ele fala sobre uma coisa e não faz, errado. Volta para a empresa. Quantas pessoas, vou falar da área de segurança do trabalho, quantas pessoas dentro de uma empresa falam de segurança, falam que a prioridade é segurança, a prioridade é vida e não se preocupa? Vocês sabem disso, vocês já viram isso. Quem trabalhou já em indústria sabe disso do que eu estou falando. Não precisa trabalhar em indústria, mas indústria é isso aí mais acentuado. Sabe do que eu estou falando? Fala sobre algo que não vive. E a gente não vai e ofende as pessoas dessa maneira. Então a gente tem que ter um tato maior. A gente tem que ter essa preocupação. É disso que eu estou falando. Eu não estou criticando de você ver ou não ver, de você. Sabe? É sua opinião. Mas dependendo da forma que você expõe a sua opinião, você machuca. E não está machucando a minha, não tem nada a ver com isso. Mas eu só estou passando uma opinião para que a gente possa refletir. Porque nós também não gostaríamos, se estivesse do outro lado da moeda, ser ofendidos dessa forma. Então a gente não pode generalizar. Fazer com que esse extremismo aconteça, porque ele acontece a todo momento, em várias circunstâncias. E esse é um dos meios de extremismo. Gente, estamos na época de coronavírus. Não quer receber a mensagem da Globo? Faça como eu. Não veja. Ponto. É assim, é simples assim. Se você acha que uma outra emissora passa uma informação mais coerente, assista na outra emissora. Sabe? É muito discurso de ódio. Nossa, o entretenimento que são as redes sociais não tem mais entretenimento. Tem discussões, tem desavenças. E vamos falar um pouco mais de coisas assim boas, sabe? Coisas mais interessantes, coisas que não te tirem de um centro, sabe? De um caminho bom, de um pensamento bom. Vamos refletir, é só isso que eu tô falando. Não é uma defesa da Globo de longe, de forma alguma, tá? Eu concordo que ela é sensacionalista, mas as demais são. Concordo que ela também tem programas inapropriados, as demais também têm, sabe? E vou dizer mais, tá? Da época que eu era criança, faz tempo, hein? Tinha um bom senso do Roberto Marinho, por exemplo, de não passar determinadas cenas em novelas, por exemplo, que iam até às 9. Coisas que outras emissoras não tinham. Então passavam-se algum tipo de cena que na Globo não passava. E hoje é ao contrário. Então isso acontece. E a gente não tem que estar de acordo nem antes, nem agora. Certo? Mas qual que é a maneira de a gente protestar? É não assistir, porque eles vivem de ibope. Se você não der ibope, automaticamente aquele programa ou ele vai mudar o conceito ou ele vai sumir da televisão. Se um jornal não tiver ibope, ou ele vai parar, vai mudar, vai falar, nossa, está uma coisa errada, vai fazer uma pesquisa, ou vai sumir, porque se não tem ibope, não tem programa. É simples. É uma maneira pacífica de você protestar, de você expor a sua opinião e de não insultar as pessoas. Entenda que tem pais de família, tem pessoas que trabalham ali, que têm uma visão diferente da sua e sofrem muito quando são abordadas na rua dessa maneira. Então, quando você fala, quando eu falo, quando nós falamos de amor ao próximo, de respeito, é uma forma de respeitar. Entenda que tem milhares de pessoas por trás de um nome Rede Globo. Vamos pensar nisso, tá ok? Que Deus abençoe a todos nós. Que tenhamos
um ótimo dia e daqui a pouco saiamos desse período de pandemia. Que assim seja. Fique com Deus.